Para descobrir se o jogo Sky Machine Studios nos convenceu, tudo o que você precisa fazer é continuar lendo nossa análise do Winter Ember, contado através de uma introdução de anime, desenho animado bastante envolvente. Conhecemos o jovem e aristocrático Arthur Artorias e vemos sua família encontrar sua morte violenta nas mãos de assassinos misteriosos. Isso configura o conto de vingança que alimenta o jogo. A narrativa, um tanto desconfortável, muda entre cenas cortadas de desenhos animados e exposição no jogo. É um pouco estilisticamente chocante se mover entre o anime e o realismo isométrico do jogo. O gênero de videogame furtivo não é particularmente saudável na Arena A. Certamente temos produtos de alto nível, como The Last of Us, que, no entanto, não fazem do stealth sua espinha dorsal, mas o usam como uma abordagem alternativa à direta. Se você está procurando um verdadeiro jogo furtivo, hoje em dia o público deve apostar em Hitman, que não surpreendentemente alcançou grande sucesso. O mundo vitoriano de Winter Ember é escuro e sujo por fora e adequadamente ornamentado por dentro. Os ambientes estão cheios de desordem e detalhes. Às vezes, você pode ver ativos que são repetidos com muita frequência, e nem todos os posicionamentos de objetos fazem sentido. A repetição também tem uma desvantagem prática. Pode ser difícil lembrar onde você está ou descobrir para onde ir. O mapa do jogo não é muito útil e, infelizmente, não há marcadores de missões ou placas de sinalização. O verdadeiro coração do Winter Ember é a interação com o meio ambiente. À medida que você avança no jogo, obteremos de fato uma série de flechas especiais, por exemplo, flechas com corda, para criar um ponto de acesso a um local elevado, ou flechas elétricas para ativar máquinas ou flechas de impacto que permitem quebrar frágeis estruturas de madeira e criar degraus. Encontrando-as no cenário ou criando-as, podemos acessar vários tipos de flechas, também úteis em combate. O Winter Ember tem uma árvore de habilidades com várias dezenas de atualizações possíveis em Stealth, Combate e Utility. O sistema é um saco misto. Algumas das habilidades parecem que deveriam ter sido uma parte básica das habilidades de Arthur desde o início. Alguns não parecem importar muito. Como o combate corpo a corpo de Winter Ember não era muito divertido, coloquei a maioria dos meus pontos em furtividade. Mas os pontos de atualização não são abundantes. Os jogadores podem se esforçar para otimizar o sistema. O resto da cena, no entanto, é manchado por pequenos fracassos, como o de Shonori, que não conseguiu conquistar o grande público, mas também Deus Monkey Divided, que parece ter negado qualquer possibilidade de ver uma sequência do saga da Square Enix. Também parece inútil mencionar títulos como Metal Gear e Splinter Cell, que estão continuamente no centro dos rumores e nada mais. O que o Winter Ember prega, no entanto, é sua discrição. Esgueirar-se pelos ambientes e usar cobertura para espiar e eliminar os inimigos é uma sensação boa e cheia de opções. Por exemplo, esgueirar-se atrás dos guardas dá aos jogadores a opção de eliminá-los letalmente ou não letalmente. Sufocando os inconscientes significa que eles eventualmente acordarão novamente, mas matá-los deixa uma poça de sangue para trás para outros encontrarem durante suas rondas. Isso adiciona uma grande camada de tomada de decisão ao restante da experiência furtiva. Somos o jovem descendente dos Artorias, Arthur, uma família rica que foi apagada da história 8 anos antes. Assassinos misteriosos dizimaram nossa família e atearam fogo em nossa casa e em nós. A sorte nos ajudou, no entanto, e sobrevivemos. Agora, devemos encontrar respostas e, acima de tudo, vingança. Tecnicamente, o Winter Ember parece sólido e funcionou sem muitos soluços. A falta de polimento em algumas animações e movimento foi incorporada, e não um problema técnico. É uma pena que existam tantas pequenas imperfeições desse tipo, porque o design dos quartos é agradável. Muitas vezes existem vários métodos para entrar nos principais locais da trama. Existem passagens secretas que exigem o uso de uma das muitas flechas. Você pode roubar chaves de inimigos para abrir portas ou quebrá-las com um simples minijogo. Ou você também pode completar as missões secundárias dedicadas para criar um ponto de acesso alternativo. Gostei do visual de Winter Ember e sua vibe vitoriana sombria, que combinou bem com sua narrativa e história de vingança. No entanto, há mais em um jogo do que atmosfera, e é aí que o Winter Ember é um sucesso misto. Os níveis estão cheios de repetição confusa e objetivos incertos. Combate furtivo e de perto não são igualmente viáveis, apesar das atualizações para ambos. Como resultado, Arthur nunca se torna o protagonista fodão que você quer que ele seja, e os elementos do jogo nunca se encaixam completamente. Dito isto,
Os fãs de ação furtiva devem encontrar algo para se divertir no jogo. Ideias não faltam, mas são travadas por um produto que merecia um pouco mais de cuidado. E com isso queremos dizer mais orçamento, pois o limite é sempre o mesmo. Um pouco mais de dinheiro também teria possibilitado encontrar um dublador melhor para o protagonista. Existem personagens secundários dublados muito melhor do que Arthur, que infelizmente fala demais. Por fim, destacamos que o jogo é totalmente em inglês, embora não seja de um nível particularmente alto. Infelizmente, os aspectos de Winter Ember em torno de seu loop de jogabilidade principal são tão sem brilho. A mecânica furtiva do jogo e o design rígido têm o potencial de ser uma nova entrada sólida no gênero, mas as partes menos polidas do jogo acabam por retê-lo. Seria ótimo ver uma sequência que pudesse refinar as partes mais fracas de Winter Ember e repetir sua jogabilidade furtiva bem-sucedida, mas só o tempo dirá se isso está nas cartas. Os jogadores controlam Arthur Artorias, o único membro sobrevivente de sua família aristocrática assassinada. Após sua morte, Arthur treinou para se tornar um ladrão e assassino experiente, capaz de entrar e sair dos lugares mais seguros para que pudesse buscar a verdade e a vingança. A configuração da história está longe de ser algo novo para os videogames e permanece amplamente familiar ao longo de seu curso. Ainda assim, consegue não ser um prejuízo para a experiência.